Boa noite. Eu acho que o que a gente tira de bom é o que eu venho dizendo sobre o Rafinha. Acho que é muito subestimado. O Rafinha tem qualidade sim, tem sido o cara das bolas paradas, a gente viu isso nitidamente contra a Costa Rica, ele assume, ele bate as faltas, ele treina muito isso. Melhor jogador do Brasil hoje? Pra mim sim, e hoje teve a felicidade de acertar uma bela falta. Agora o ponto é o seguinte, o empate com a Colômbia, pela situação que a gente vive hoje, por ser o início de trabalho, por ter muita coisa ainda para consertar, não foi o grande problema do Brasil nessa fase de grupos. O grande problema foi ficar no 0-0 com a Costa Rica. Isso realmente foi o que prejudicou o Brasil e colocou o Brasil como segundo colocar no grupo. Inclusive hoje o Paraguai fez 2-0 na Costa Rica com 10 minutos de jogo. A Costa Rica fez no Paraguai com 10 minutos de jogo. Assim, a gente conseguiu ganhar do Paraguai e não conseguiu fazer um jogo decente. Quer dizer, um primeiro tempo eu acho que sim, tá? Contra a Costa Rica. Um segundo tempo bem ruim. Mas eu acho que pegando o jogo completo, pra mim o jogo contra a Colômbia é pior do que o jogo contra a Costa Rica. É que a gente tem que levar em consideração que a Colômbia é uma seleção melhor do que a seleção da Costa Rica. A Colômbia vem numa sequência de invencibilidade. Então, este é um ponto, Vitor Sérgio. Mas, assim, pra mim, além do não funcionar da seleção, eu acho que a gente não encontrou alternativas hoje pra tentar mudar alguma coisa no jogo. Boa noite. Boa noite, Tainá, Gil, galera que tá acompanhando aqui no Prorrogação. Assim, acho que é de novo aquilo que eu já falei em algum programa aqui daquele joguinho de tabuleiro que a gente fazia, né? Que você jogava o dado, aí caía 3, aí você avançava três casas. Aí daqui a pouco você caía em algum lugar que vinha, volte 2 casas. Então parece que a gente fica nisso, né? Parece que o Brasil faz um jogo bom contra a Inglaterra, aí depois faz um jogo bom contra a Espanha, e depois já volta algumas casas contra o México, volta mais casas contra os Estados Unidos. Aí avança um pouquinho depois do Paraguai, agora volta. E que, acho que a Gil falou aí num ponto, acho que talvez seja até natural para alguém que está com 6 jogos, né? O Dorival tem 6 jogos no comando, né? 2 amistosos, não, 6 não, agora 7, né? 7 jogos no comando, então assim, é pouco. Mas fica essa sensação de você melhorar um pouquinho, piorar um pouquinho, melhorar um pouquinho, piorar um pouquinho. Por exemplo, uma coisa que funcionou muito bem no jogo contra o Paraguai, os jogadores de meio campo mais próximos. O Paquetá próximo do Vinícius, o Bruno Guimarães próximo do Paquetá. Hoje já não estava, hoje já estava ali um espaço, o Rodrigo meio que isolado por dentro, o Vinícius isolado na esquerda, o Rafinha esse tentando se mexer um pouco. Então assim, parece que a gente melhora um pouquinho, aí depois parece que volta para o que estava ruim no jogo seguinte. Hoje já não funcionou tão bem. E na prática, quem acompanhou o jogo, acho que o primeiro tempo foi equilibrado, ok. O segundo tempo, o Brasil ficou no lucro. A Colômbia era para ter ganho o jogo. A Colômbia jogou no segundo tempo. Primeiro tempo, se você quiser colocar como equilibrado, beleza. Mas a Colômbia, no segundo tempo, quando ela quis cozinhar o jogo, ela cozinhou. Quando ela quis jogar, ela jogou. Quando ela quis criar chance, ela criou. Então, assim... eu acho que o primeiro tempo é um primeiro tempo de um jogo equilibrado, em que não teve um domínio de uma seleção ou outra. E teve pouco futebol também, né? Teve pouco futebol, teve muita falta, muito jogo parado. Muita discussão. Eu achei um jogo chato de assistir hoje. O primeiro tempo, picotado. chato, truncado. Mas no segundo tempo, chato, porque era a seleção brasileira sofrendo com a Colômbia. Mas aí a gente viu uma seleção dominando a outra. A Colômbia sabia o que estava fazendo com a seleção brasileira. E aí eu não sei, Gi, se foi a saída do Paquetá que fez o meio-campo do Brasil perder tanto. Porque o segundo tempo foi de um meio-campo dominante da seleção colombiana. Eu já acho que perdia muito espaço no meio-campo com o Paquetá, com a presença do Paquetá. Para mim, a seleção colombiana, ela consegue ali o que quer, consegue o empate no final do primeiro tempo, e no segundo tempo ela consegue administrar muito bem esse empate que colocava ela como primeira colocada no grupo. Era o resultado que os colombianos precisavam. Mas o Brasil me impressiona muito porque, primeiro, não tem poder de reação. Segundo, o Dorival demora para mexer e quando mexe é 6 por meia dúzia. E a gente precisando ganhar o jogo. Então, não é isso que eu espero de um técnico da seleção brasileira. O que eu não quero do Dorival, e eu sempre falei isso, é que ele cometa o mesmo erro do Tite, de não mudar a estratégia. E principalmente mudar a estratégia quando o jogo pede isso. Não ter aquela ousadia de modificar o esquema, de modificar a estratégia
o jogo pedindo. A Costa Rica não ia tirar o saldo de gols que precisava, que inicialmente era de 6 gols. O jogo estava 2-1. Caminhando já para o fim, o Dorival poderia ter ousado ainda mais. E quando foi ousar, na minha opinião, se perdeu e realmente eu não vi muito sentido ali nas modificações que ele fez, finais. Eu até, só trazendo, porque a Gi falou aí de modificações, e muitas modificações 6 por meia dúzia, né? Modificação de jogador da mesma posição, assim, então a gente não viu tanta diferença depois das mudanças do Dorival. Entrou o Ederson, saiu o João Gomes. Entrou o Savinho, saiu o Rodrigo. Entrou o Douglas Luiz, saiu o Bruno Guimarães. Aí a única modificação que tem alguma... algo que você pode dizer que o Dorival pode ter tentado diferente, mas aí a gente tá falando dos 41 do segundo tempo, é o Endrick entrando na vaga do Wendel. Então, o resto é meio por meio, atacante por atacante. Assim, não sei exatamente se o Dorival tava achando também um resultado ok. Enfim, aí a gente vai ter que esperar. Ou ficou com medo de tomar mais, mas aí também não faz a diferença. Né? Então, pra galera que tá no chat com a gente aqui, e a produção abriu enquete, porque ela não é boba. Atuação do Brasil contra a Colômbia foi muito ruim, tem que jogar mais. A Colômbia é forte, calma aí, fera. Hoje tá na conta da arbitragem, o muito ruim tem que jogar mais, ganha de lavada, 85%. Aí 8% estão numa Colômbia forte, calma aí, fera. E hoje está na conta da arbitragem 7%. Mauro Beto! Mauro, eu confesso que fiquei angustiado enquanto você estava aqui do lado de fora, foi entrando, que eu achei que você ia tropeçar, derrubar metade das coisas. Gratuito. Até chegar aqui. Quase não derruba nada. Quase nada. Confesso que você, mais uma vez, comentou muito bem. Tudo bem, Mauro? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Já passamos da meia-noite. Mas achei horrível esse negócio. Bom dia. Parece que a pessoa faz de sacanagem. 11h59, bom dia. Bom dia, o inferno. Ninguém dormiu, pô. Inferno, inclusive, foi um pouco assistir o segundo tempo do Brasil, não? O calor também foi. O primeiro tempo é tudo isso que vocês falaram. O segundo tempo é preocupante. Mas eu tô... Como é que era? Nossa, a Colômbia é a forte, Colômbia... fera. Não, fera. A Colômbia é... Calma, fera. Forte, calma aí, fera. Calma aí, fera. Eu votaria no calma aí, fera, mas é de ficar irritado com a atuação do Brasil na segunda etapa. Ou irritado, ou decepcionado, ou consternado, ou eu já eu já sabia. Assim, tem os méritos inegáveis da Colômbia, 26 jogos sem perder, um trabalho mais longevo, de time de bons jogadores em campo, no banco. Mas o Brasil também tem bons jogadores em campo e no banco, tem a seleção forte, tem um início de trabalho alvissareiro, ótimos resultados. Alvissareiro, que lembrar exatamente, lembrar dos 110 anos da seleção brasileira que estão sendo completados agora, mas deu uma pontinha de decepção sim, até por conta disso que foi falado pela Gil, a gente viu de novo, um Dorival muito conservador nas mudanças e demorando para ser conservador, que é pior, para mim as duas coisas. Não é toda hora inventa o Rafael, goleiro de centroavante, não é isso. Mas alguma coisa mais ousada, até pela necessidade, porque com o resultado de agora, o Brasil só pega a seleção do Uruguai. Podia ou pegar o Panamá ou pegar o Uruguai. Vai ter que pegar o Uruguai. E vai ter que jogar muito mais do que tem jogado.